Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós estamos estudando algo para o tempo correto, para o tempo certo. O livro do Apocalipse não está na ordem certa. Deus não quis colocar na ordem cronológica e Deus tem seus motivos. Do jeito que está, já existe muito ensinamento errado, existem heresias, existem pastores prometendo coisas que não está escrito. É igual eu contei para vocês semana passada aqui fora do estudo. Um pastor que falou comigo, bom, eu aprendi, eu sou pastor há 55 anos, eu aprendi num seminário totalmente diferente, tenho ensinado há 55 anos, mas você mostrou aqui, e eu acredito que você mostrou que o Espírito Santo testificou no meu coração. Só que já era um pastor de 79 anos, agora ele falou assim, agora eu vou ter que ensinar tudo de novo. Mas não é todo mundo que tem a humildade de entender e de receber algo novo com respeito à palavra de Deus. Então, nós estamos estudando aqui um assunto que vai começar a acontecer, talvez 2030, pode ser 31, pode ser 2032, pode, mas a possibilidade de ser 2030 é muito grande. Por quê? Porque existe uma agenda da ONU 2030 e essa agenda é diabólica. É uma agenda diabólica. Por que é diabólica? Porque nessa agenda, um dos 13 estatutos, um deles que o aborto tem que ser liberado no mundo inteiro para qualquer pessoa quiser fazer até os 9 meses. Isso é do diabo. O diabo querer matar. Nessa agenda tem que ter um governo mundial, porque não precisa de um governo. Cada país tem um governo, tem que ser um governo único, tem que ser uma moeda única, tem que ser uma religião única. Essas são então, isso está para acontecer em 2030. Então, há possibilidade, irmãos, de que nós estamos estudando aqui, começar aqui, a possibilidade da primeira trombeta soar 2030 é grande, é possibilidade grande. Mas pode ser depois? Pode, mas há possibilidade, porque assim que o anticristo, irmãos, assumir, não é que ele vai assumir e vai começar uma perseguição sobre a igreja total, não vai acontecer isso. Quando ele assumir, a perseguição vai ser leve, vai mandar tirar a cruz, vai mandar falar que Jesus Cristo é o Salvador, isso vai ser proibido, que é uma religião que tem que ser ecumênica, então não pode que Jesus Cristo é o Salvador. Irmãos, então vamos continuar aqui. Irmãos, nós vamos ler, eu vou ler aqui, eu vou ler, os irmãos acompanham. Acho que o Apocalipse 3 não precisa, porque nós já lemos, não vou falar. Para não atrapalhar seu raciocínio depois, né, você estava falando sobre essa questão dos sinais aí, e entraria nessa questão, o que tem se falado sobre aquela situação de construir o templo de Jerusalém novamente, aquelas novilhas. Tudo tem pronto. Aí está tudo. Você viu lá, está tudo pronto. O terceiro templo tem que ser reconstruído, porque o anticristo vai sentar nele, exigindo ser adorado como Deus. Então, o profeta Daniel profetizou isso. Então, o terceiro templo está tudo pronto para ser reconstruído. Inclusive. Falta só começar, entendeu? As novilhas com a idade, vermelha, tudo pronto. As para domar, dá 3 para domar. Isso. Entendeu? Que os sacerdotes, é um grande erro dos judeus, porque as para domar era para ser sacrificada só 7, mas eles não entenderam o símbolo da Bíblia. O que Moisés falou? Gente, a paradomar, que era a novilha vermelha, vai ser sacrificada para a purificação do templo. Tem que ser fora do arraial, de frente para o templo, ou seja, na época a primeira, de frente para o tabernáculo, fora do arraial. Colocava 7 milhos de madeira, 7. E depois que a novilha vermelha era sacrificada, tirava o sangue e colocava fogo nela toda. Depois que terminava, juntava todas as cinzas, tudo, e colocava em potes. E quando houvesse uma purificação do templo, purificação dos utensílios, pegava aquela cinza, água corrente, que não podia ser água parada, tinha só água corrente, misturava naquela cinza e fazia a purificação. Mas o sacerdote, virado para o tabernáculo, tinha que fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Era um código. Era para ser sacrificado só 7 ovelhas vermelhas. Não era para sacrificar 9, já sacrificaram 9 e vão sacrificar a 10ª agora para construir o templo. Porque você tem que sacrificar a 10ª porque tem que purificar o templo. Só que para que purificação? A purificação não vale mais nada. Deus não está no meio disso. Mas os judeus, os rabinos, não entenderam esse código da Bíblia. Rabinos não entenderam. Era só 7. Sacrificaram 9. E agora vai sacrificar 10. Irmãos, nós nunca podemos começar o Apocalipse sem entender uma coisa. Versículo 1, 3, está escrito assim: bem-aventurado que se lê e guarda as palavras dessa profecia. É muito importante guardar o que nós estamos estudando, guardar no coração, porque nós somos a geração que Jesus falou que viu, que estava vendo a figueira florescer. Não passará essa geração que está vendo a figueira florescer sem que tudo isso aconteça. Nós somos a geração que viu Israel florescer em 1967. Então, depois desse versículo, que eu já citei, nós vamos ler aqui de novo Apocalipse 6. Só que primeiro, nós estamos no versículo 9, que nós já lemos, eu vou ler o versículo 1 e 2. Por quê? Porque existe um ensinamento muito errado com respeito a esse cavalo branco. Eles ensinam que esse cavalo branco é o anticristo, não tem nada a ver com o anticristo nesse cavalo branco. Está escrito assim, Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Eu vi quando o Cordeiro abriu um dos seus 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. E olhei, e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Olha aqui para vocês verem, irmão. Aqui é claramente uma referência sobre Jesus Cristo. Ele saiu um cavalo branco, tinha um arco na mão, e ele saiu vitorioso para vencer. Isso aqui é Cristo, é uma referência a Jesus Cristo, e é ensinado que isso aí é o anticristo. Não tem jeito, o anticristo não saiu para vencer. Ele sairá para ser derrotado. Ele vai realmente sair. Ele vai estar no falso anticristo, ele vai estar no falso profeta, ele vai estar no falso Messias. Mas ele vai sair para até fazer prodígio, mas ele vai sair para ser derrotado, não para vencer. Tanto que o diabo sabe que na época que nós estamos chegando perto do fim. O diabo sabe que está perto do fim. Então essa referência aí, quando vocês lerem, nunca que pense que é o anticristo, que isso aí é uma referência a Jesus. Agora vamos para o versículo 9, 10 e 11, que nós já lemos, tem que ler de novo. Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11. Está escrito assim, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar dos que foram mortos, a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles também foram. Presta atenção, irmãos. Isso é qual versículo? Irmãos, isso aqui é uma referência a irmãos que foram mortos, não só da igreja primitiva, não. Aqui eu estou falando já de século XIII, quando um padre chamado John Wycliffe, padre de Deus, muito culto, ele começou a ler a escritura e traduzir o hebraico do grego para o inglês, e ele percebeu que tudo que a igreja católica ensinava não estava de acordo com a palavra de Deus. E ele começou a revelar isso, ele começou a falar para as pessoas, que ele tinha muitos alunos que seriam pedra, que aquilo não estava certo, que a Bíblia não estava ensinando daquele jeito, que a salvação é por obras, que tinha que pagar indulgência para ser salvo, que seus pecados eram perdoados, que tinha purgatório. Ele falou: não tem nada disso. Aí a igreja católica começou uma perseguição feroz contra ele. Ele e Martinho Lutero foi o único
que a Igreja Católica não conseguiu matar. Porém, a Igreja Católica matou os seus alunos. E matou, sabe como é que matava? Vivo na fogueira. Amarrava na fogueira, assim, e a Igreja Católica punha fogo na pessoa vivo. Os seus alunos foram mortos, mas Deus usou a rainha da Inglaterra para proteger João Cristo, porque ele morreu de morte natural, mas pregando a verdade, era um padre de Deus, pregando a verdade, e a Igreja Católica odiava ele porque ele pregava a verdade. Mas um dos alunos dele morreu no ano de 1415, o nome dele era John Hus, que era padre também. E ele, como aprendeu a verdade, ele começou a ensinar que a salvação é pela graça, que purgatório não existia, que batismo de criança não existia, que pagar indulgência para ser salvo não existia. Então, John Hus foi condenado à fogueira, vivo. Ele morreu. Só ele? Não. A Igreja Católica, no século XIII, no século XIV, no século XV, matou milhares de pessoas que aceitavam ser cristão, protestante. Mudaram. Então, o que aconteceu? Quando Martinho Lutero, em 1519, ele fez a reforma protestante na Alemanha, a Igreja Católica criou um tribunal chamado Santa Inquisição. Se você era protestante, você era morto. A Igreja Católica matou na noite de São Bartolomeu, na França, num dia, 30 mil pessoas na França. Por isso, quando você estuda história, vocês vão agora, a parte de professora sabe, que no ano de 1231, chegou uma coluna, tipo assim, uns 200, 300 franceses que para morar no Rio de Janeiro. Esses franceses vieram para não ser mortos. Eles vieram aqui com tudo, não era de colonizar, mas de pregar o Evangelho. E esse cara ali, aquela colônia de franceses protestante, e de vez em quando eles davam uma pitadinha para os brasileiros sobre Jesus Cristo. Mas quando foi em 1541, os portugueses descobriram que a intenção deles era essa, a Igreja Católica expulsou esse tudo, que ele foi expulso foi outro, isso tinha que ser embora. Isso foi em 1941. Então, a Igreja Católica, nesse século, matou muitas pessoas. E essa voz aqui pergunta só ao Senhor, até quando nos julga e não vinga o nosso sangue? Foi falado que esperasse um pouco de tempo. Espera, até que se completa o número de conservos de seus irmãos que vão ser mortos ainda. Esses mortos é a Igreja de Jesus Cristo, que vai começar essa perseguição de morte aqui. Vai ter essa perseguição de morte. Então, você vê que nosso estudo está vazio, porque as pessoas não querem ouvir isso. Que vai acontecer. Gente, não adianta não querer ouvir algo que vai acontecer. É uma profecia que está escrito. Não é o Boni que está colocando isso aqui. Eu estou só trazendo uma revelação de acordo na ordem certa das coisas. Entendeu? Vocês têm uma ideia do que é isso aqui, irmãos? Em 1991, irmãos, Deus me revelou algo tão profundo que nós vamos estudar isso aqui ainda, no Apocalipse. Eu fiquei empolgado com aquilo e saí para falar. Eu fiquei doido para contar aquilo. Aí eu tinha conhecido um irmão que era 3 meses convertido. Quando eu cheguei perto desse irmão, para contar o que Deus me revelou, eu dei a mão para ele assim, ó. Minha voz não saía. Quando minha voz não saía para dar paz do Senhor, eu entendi. Aí eu fiz uma oração rápida no Espírito Santo. Ó Senhor, eu não vou falar nada não. Aí minha voz saiu. Não falei, porque não era para falar, eu não estava preparado para ouvir. Igual tem gente que não está preparado para ouvir as coisas espirituais. Então, agora não, agora já pode falar. Eu já posso falar com qualquer pessoa. Porém, se a pessoa não tiver um nível espiritual, a pessoa não aguenta. Não vou lá ouvir. Gente, não adianta querer sair fora. Igual Jeremias que eu falo, 23 anos que o povo queria acontecer, e eles não quiseram dar ouvido. Isso aqui vai acontecer, porque está escrito. O apóstolo João escreveu isso aqui, é de fantasia. Ah, mas está ensinado que o arrebatamento vai ser por não é. O arrebatamento vai ser na 7ª trombeta. Então, continuando aqui, nós estamos no versículo 6, nós já lemos e acabou. Agora nós vamos ler de novo. Nós vamos ler de novo aqui, Apocalipse 9, vamos para o 9. Já lembro. Você está pulando o 7. Não. O 7 eu já falei, da outra aula. Tá. O 7 eu
ao Baal. Vamos para o 9, 4 e o 15. Apocalipse 9, nós vamos ler o versículo 4 e o 15. Tá bom, irmão? Só dois versículos nós vamos ler. O 4 está escrito assim, ó. Foi-lhe dito que não causasse. Apocalipse 9, o primeiro versículo é o 4. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a verdadeira alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. O 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês, ano, a fim de que matasse a terça parte dos homens. Ou seja, o povo de Deus vai estar selado. Esses demônios que vai sair matando não pode atingir o povo de Deus, porque o povo foi selado com o sangue de Jesus. Isso aqui não vai atingir. Toda aí a grande tribulação, nós temos que entender que existe 2 iras. É a ira de Deus sobre os ímpios. A igreja não participa, não sofre. Mas a igreja vai sofrer a ira do diabo contra a igreja. Aí o diabo não vai perseguir os seus, o diabo vai perseguir os da igreja, porque sabe que está chegando o fim. Ele sabe que está chegando o fim. O diabo sabe, o diabo conhece toda a palavra de Deus, mas ele não obedece, porque ele quis ser igual a Deus. Então ele não tem perdão para ele, ele quis ser igual a Deus. E ninguém é como o nosso Deus. Então, agora nós vamos ler Apocalipse 12, versículo de 11 ao 17. Tá bom, essa ordem aí é correta? A ordem, estou lendo aqui na ordem de entendimento, para dar o entendimento. Entendi. Nós vamos entender direitinho. Nós estamos no Apocalipse 12 agora. 12, 11 e 17. Apocalipse 12, vamos ver o 11 e o 17 primeiro, Então aqui diz assim, ó. Está escrito assim, ó, Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos o céu e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira. Vocês estão entendendo aqui? O diabo desceu que jeito? Ele deixou alegre? Não, ele desceu com grande ira. E a ira do diabo não é contra os ímpios. Você quer ver uma coisa interessante sobre como é que o diabo é? O cara me perguntou assim, mãe, você sabia que no meio evangélico existe muito divórcio e no meio do maçom não tem divórcio? Eu sei. Por quê? Como é que você explica isso? É simples? O diabo não está preocupado em separar quem está na maçonaria, não. A maçonaria já tem um pacto com o diabo. O diabo não está preocupado em desfazer um casamento onde o homem já fez um pacto com o diabo. É pacto. Então ele não está preocupado em separar casal lá, ele está preocupado em separar casal que está na igreja. Por quê? Porque a igreja talvez está acontecendo um divórcio, muitos desviam, muitos não voltam. Graças a Deus eu voltei e muitos voltou. O acho que já voltou também, já teve desviado, sei lá, mas muitos não voltam. Então o diabo ele quer separar da igreja por causa disso, para a pessoa se perder, sair do caminho do Senhor, sair daquela fila que eu falei que quando Deus olha para a terra, Deus vê só duas filas. A fila do povo que adora Deus, que ama Deus, que quer Deus, e a fila dos que está indo para o inferno. Então, transversal. Então, e por isso é isso, entendeu? Então, por causa disso. Na maçonaria não pode ter divórcio, e o diabo não está preocupado em separar ninguém, não. Porque já tem um pacto. Agora, no meio do povo de Deus, aí tem preocupação. Esse versículo 17 aqui fala assim, ó, o diabo desceu do negócio com grande ira. A ira dele é contra nós. Então nós temos que estar preparados. Quando começar a acontecer essas coisas aqui, não preocupeis, vamos nos alegrar no Senhor, sabendo que próximo está o nosso tempo. Próximo vai acontecer. Porque quando acontecer isso aqui, irmão, próximo vai chegar isso aqui, ó, 7ª trombeta. Essa 6ª trombeta eu falei com os irmãos que vai ser suada, ninguém vai escutar. Mas a 7ª não. A 7ª, o mundo
todo vai escutar. E o mundo todo vai ver um clarão tão grande no céu, que é Jesus, os seus anjos do lado, as trombetas sendo soadas e o povo de Deus subindo. O povo de Deus subindo. Aí não tem mais salvação. Por quê? Presta atenção. No dilúvio, Deus mandou Noé entrar, mandou os animais obedeceram a Deus e entraram. E Deus deu 7 dias para fechar a porta da arca. O povo, aquele povo que ouviu, teve 7 dias. Eles não quiseram. Deus fechou, mandou dilúvio, eles queriam entrar, não tem jeito. Agora, por causa da graça de Deus, por causa do amor de Deus, do amor de Jesus, que é uma coisa impressionante, vai começar essas coisas aqui, e Deus vai dar 7 anos para as pessoas, para os ímpios se converterem. E Deus vai mandar flagelo, um atrás do outro. Não, trombeta uma vez por ano. Mas são flagelos que eles vão ver. Vai ser desmentido? Vai. A mídia fala que é um fenômeno natural? Vai. Mas fica atento, porque é 7 anos. Que depois que soar aqui, não tem jeito. Até soar a 7ª trombeta, qualquer pessoa pode negar o sinal. O selo aqui, qualquer um que negar o selo pode ser salvo. Mas depois que aceitar o selo, depois que aceitar o QR Code na testa aqui, que não tem nada a ver com o QR Code agora. O QR Code agora não é na testa nem no braço, você pode fazer à vontade. Mas quando chegar um tempo, onde vai ter um revolvinho igual que da vacina, e esse revolvinho é como ele vai fazer uma tatuagem, pequenininha, com o número 666, chama só cadastro. Só para você receber a aposentadoria, você vai ter que fazer um cadastro novo. E como é que é esse cadastro? Você vai chegar aqui, você vai colocar a mão, vai ser na mão e na testa. Acabou. Não esquece a aposentadoria, esquece salário, esquece dinheiro no banco, esquece. Chegou um tempo agora que nós vamos viver pela fé. Nós vamos viver confiando no nosso Deus. E o nosso Deus vai nos sustentar. E vai ter problema? Vai ter problema, mas o Senhor vai nos sustentar. Amém? Bom, teve uma vez que eu vi uma palavra daquele pastor Paulo Júnior. Ele é muito inteligente, né? Defesa da fé. Está com um problema meio agora, mas ele é muito inteligente e assim, confronta, né? A inverdade. Ele está falando sobre esse selo. Ele falou que, na verdade, não é um selo que vai, não é uma marca exatamente. Ele está falando assim, que isso aí já está existindo. Por quê? Quando fala na testa e na mão, é uma mudança de mente. A pessoa que já aceitou o mundo, já se entregou ao mundo e aceita a proposta mundana, eu estou falando com a minha palavra, né? Ele já está selado a mente, você entendeu? E o agir dele também com as mãos, também você vê que o Congresso, ele parece que é dirigido por altas patentes, né, do diabo, porque eles governam de forma que a gente fica assim, assustado. Ninguém aplaca a fúria desse juiz, né? Juiz não, do Alexandre. Então fala assim, então a gente vê assim, ali nem é ele mais. Tá, ô irmã Fátima, presta atenção. Isso aqui, o problema de grandes pastores hoje, estou falando de grandes pastores com milhões de seguidores, é que eles pegam um texto que é espiritual e quer colocar literal, um literal quer colocar espiritual. Isso aqui vai ser literal, vai ser igual está na Bíblia, literal, não vai ser da mente. Porque você falou o seguinte, hoje a pessoa que não tem Cristo, ele já está com a mente transformada e suja. Pois que a Bíblia fala assim, renovar nossa mente, como nós não transformamos nossa mente. Agora, isso aqui, esse texto que ele está citando aí, não tem nada a ver, vai ser literal. Quando começar isso aqui, ó, vai ser começado, vai ser terreno. Por quê? Porque, primeiro, onde vai ter toda uma moeda só, todos os países vão estar com uma moeda só, digital, com vários nomes. Quando ele começar isso, ele vai colocar toda a moeda digital do mundo tendo um nome só. Nós não sabemos, não interessa saber.
Eu não sei o Pix, irmão, porque quando saiu esse tal de Pix, disse que era um negócio maligno, que dali ia sair não sei o quê. Aí, como ele favorece o povo esquece disso. Então, assim, tem coisa que é até difícil acreditar, porque vai só acontecendo coisas que a gente tem aquela visão que já é dessa grande aí, tribulação. Não é. Não estamos nesse tempo aqui. Eu sei, eu estou falando assim, que é coisa que antecede isso daí. Só que as pessoas aderem. Ô irmão, quando começar esse negócio pôr na mão, a pessoa não vai lembrar de Bíblia, não vai só simplesmente... Mas não, a igreja não. A igreja que vai estar orientada não vai aceitar. Irmão, presta atenção, isso aí vai ser literal. Não começou porque ainda existe dinheiro de papel em 100 países. Quando isso acontecer, não existirá dinheiro de papel em nenhum país. Olha como é que está longe ainda. Irmão, quando isso acontecer, daqui 2, 3 anos, a possibilidade de não existir um papel no mundo. Vai ser só no cartão. Vai ser só o Pix. Aí tudo bem. Ainda não terá começado. Isso que eu estou falando aqui, irmão, só vai acontecer essa metade depois de 3,90, passar 6 meses, aí vai ter esse cadastro digital do governo mundial. O governo vai estar governando o mundo, ele está governando o mundo, já existe várias moedas, porém agora ele vai exigir esse cadastro. Esse cadastro pode nos prender, mas não pode colocar força, Deus não vai aceitar. Não pode prender o irmão Boni, entendeu? Falar assim, ó, você tem que aceitar. Não vale para Deus. Eu tenho que aceitar. Se vocês for solto, você quer ser solto, irmão Boni? Você só faz o cadastro se é solto. Não quero ser solto. Aí eu posso morrer. Então isso aqui não tem nada a ver que já começou. Não, essa parte não começou, vai começar com certeza a partir de 2030. A possibilidade desses 4 anos será para preparação para o anticristo vier. Ele já está aí. Sabemos quem ele é, nós vamos estudar aqui quem ele é, vou dar o nome e tudo. Pela Bíblia. Vamos continuar aqui. Irmãos, Apocalipse 13. Agora nós vamos para Apocalipse 13, versículos 7, 8 e 10. Quem está aí? Apocalipse 13. Presta atenção aqui, irmãos. Apocalipse 13, nós vamos ler o versículo 7, 6 e 10. Apocalipse 13. No 7 está escrito assim: também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui está escrito que o anticristo vai receber poder do diabo. Para fazer o quê? Vou ler de novo. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Deu-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, o anticristo vai governar o mundo com o poder do diabo. Com o poder do diabo. Vencer, você quer vencer nós? Mas como? Vencer no sentido físico. Não é no sentido espiritual. Ele não pode tocar na sua alma. Ele não pode pegar, mas ele pode fisicamente, igual a igreja que tinha passou. Aí, bom, deixa eu ler um negócio para você, referente ao versículo 13. Fazer guerra aos santos. Durante a tribulação, o povo terá de escolher entre a nova população e falsa religião. Ou crer em Cristo e permanecer fiel. Quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra será perseguido e talvez morto. Satanás vencê-lo-á, não no sentido de destruir a sua fé, mas causando a morte de muitos. Durante 42 meses, o anticristo perseguirá os santos. Corretíssimo. A explicação desse teólogo aí está correta. Essa aí está correta. O que eu falei aqui? Vai vencer no sentido fisicamente, pode ser preso, pode ser morto. Mas que tipo? Por exemplo, pegaram lá o Estevão, primeiro mártir, apedrejaram e morreu. Tocaram na alma dele? Não. Ele abriu para o céu, ele abriu para cima, o que ele viu? O céu aberto. Esperando quem? Ele subir e ele estava sendo apedrejado. Doeu?
Mas demais! Morreu apedrejado pelos seus irmãos e como servos que foi apedrejado. Mas acontece que a alma dele estava vendo o Senhor, vendo o trono, vendo o céu. É isso que vai acontecer com a igreja. Nós vamos vencer nesse sentido. Pode atingir esse corpo físico, ele vai atingir. Vai ser preso alguns, vai ser morto alguns, não vai ser morto todos. Mas vai ser morto alguns. Mas essa perseguição já existe agora. Não, irmão, eu sei que já existe, mas eu estou falando dela, é muito mais alta nesse sentido. Mas é como se Eu fosse não- os primitivos lá que eram jogados com os É. leões. Quem que falou 42 meses? Porque são 3 anos e meio. Vai ser aqui, entendeu? O que você falou, irmão, não disse? Vai ser como os primitivos que eram jogados com os leões. Ei, não, agora não vai ser leão, não tem isso mais. Vai ser. Mas vai ser Como se aqui fosse. no Apocalipse 20. Depois você quer saber como é que os crentes vão ser mortos, você lê Apocalipse 24 que lê hoje. Mas se quiser ler na sua casa, lá está escrito como é que os crentes vão ser mortos. Você lê na sua casa, 24. Apocalipse 20, versículo 4. Mas não é agora não. Versículo. Não é agora não. Já lembra o quê? Não é agora não, Fátima. Não tem Apocalipse 24, não? 20, versículo 4. Ah, Mas não é para ler Então agora. nós Não, sempre falamos. não é 20, versículo 4. Não lê agora, não, que não é. Aqui é Apocalipse. Que não é agora. O estudo hoje não é esse. Agora nós vamos aqui. Vamos ver aqui. Mas se você falar 20, 8, 10. aí vai responder. Aqui, presta atenção, irmãos. Nós estamos no Apocalipse 13, versículo 8 até o 10. Isso. E todos aqueles que habitam sobre a terra adorarão a esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Isso aí é os que não estão escritos. Está vendo? Davi do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir para onde cativeiro, que cativeiro vai. Ou seja, aqui Deus, presta atenção aqui, irmão. Aqui Deus está falando com nós. O meu fala até adorarão a besta. Isso aqui você vai adorar a besta. Já mudamos para outro lado. E aqui está falando o seguinte: aqui, se for cativeiro vai. O que Deus está falando aqui? Que na hora que começar essa perseguição, o Edgar é policial. Ele não deve querer usar força. Não. Você tem que só fazer isso aqui, Edgar. Como Cristo fez na cruz do Calvário. Nós, os cristãos, quer prender? Quem vai cativeiro vai. Não resista. Não vamos resistir ao diabo aqui. Vamos aceitar. Louvando e agradecendo o Senhor. E cantando, se possível. Não tem problema você cantar e louvar o Senhor, não. Porque eles vão oferecer a solução. Não, você quer sair, mas não saia. Fique firme. Porque vai valer a pena. É o Senhor que está conosco. Nós não estamos sozinhos. Porque, irmãos, por acaso Jesus Cristo falou assim, ó, irmãos, quem aceitar Jesus vai correr tudo bem. Não vai ter aflição, não vai ter morte, não vai ter doença, vai ser só riqueza. E Jesus falou isso em algum lugar? Não tem. Tem pastores pregando isso, essas coisas, não é verdade. Irmãos, quando você aceita Jesus deixou bem claro, tereis aflições. Tem de bom ânimo. Jesus falou assim, ó, aquele que perder sua vida por amor de mim, isso, irmãos, é para toda a igreja que já morreu, por isso que vão morrer. Aquele que perder sua vida por amor de mim, vai achá-la. Porque Cristo é o quê? Cristo é a vida. Ele é a vida. Ele é o pão nosso de cada dia, todo dia. Ele é a água que mata a nossa sede, que nos conduz à vida eterna. Então, quando acontecer, louva o Senhor. Se alguém admir, É o versículo 9. Não, já lembro. 10, quer dizer, 10, 13, 10 a Então, 10. se alguém deve ir para cativeiro irá. Se alguém deve ser morto, a espada, é necessário que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. A igreja. Se alguém tiver de ser morto, que seja morto, mas morre com o Senhor. Glória a Deus. Vou morrer com o Senhor, cuidado dos irmãos. Sabe o que eu peço ao Senhor? Que quando começar essa perseguição, o Senhor que é o primeiro que ser morto é eu. Pedi isso para Deus. E talvez o primeiro que vai lá. Na verdade, ele já morreu, né, para o mundo. Não, mas aqui é mais difícil agora. Então, eu quero ser o primeiro. Porém, há uma possibilidade de Deus deixar professores e pastores no final, porque vai ser proibido ter culto e vai ser reuniões escondidas. E como não vai ter Bíblia,
Essa Bíblia não vai ter a Bíblia digital, que é uma Bíblia totalmente do anticristo. Entendeu? Então essa Bíblia não vale nada, essa Bíblia não vai existir. Então não vai ter essa Bíblia. Então, a possibilidade, isso aí não está escrito. Isso aqui não está escrito. O que eu estou falando aqui não está escrito. Há uma possibilidade de Deus deixar alguns professores e pastores mais no final, porque essas reuniões vai ser sem Bíblia. Então vai ser tudo tem na cabeça. E as pessoas vão querer ficar ouvindo a Bíblia a noite toda. Hoje não está livre aqui? Não, então só aqui. Quando começar isso aqui, aonde tiver um grupo que estiver a gente falando da palavra de Deus, a pessoa vai querer estar lá ouvindo, porque não vai ter Bíblia, vai ser de cor. Então, há essa possibilidade. Mas, se Deus quiser, já falei com o Senhor, quando começar aqui o primeiro, eu quero, porque, irmão, se morrer com Cristo, maravilha, vai passar 3 anos e meio, vai ressuscitar, morar com o Senhor. Outra, quer ver? Não é um estudo de hoje, mas preste atenção. Eu estou vendo um pastor aí, mas muito inteligente, eu amo esse pastor, eu gosto dele demais, porque eu sei que o conhecimento dele é bom, da presbiteriana, sei que ele é muito bom. Olha o que ele falou. Que a Nova Jerusalém... Hernandes de Azul? Olha o que ele falou. Eu amo ele. Ele falou assim, que a Nova Jerusalém, aquilo ali é símbolo, não é daquele jeito. Não tem jeito de ser daquele jeito. Misericórdia. Ali é literal. A Nova Jerusalém é literal. Ela vai daqui a Paraíba, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura, ou seja, ultrapassa esse céu que você vê, e 2.000 de todos os lados. É 2.200. Que isso aqui não tem jeito de ser. Gente, não tem jeito de ser. Gente, é literal. Depois que acontecer isso aqui, que a igreja ser arrebatada aqui, vai acontecer isso aqui na terra 7 anos, nós vamos estar lá no céu com o Senhor. Depois de passar isso aqui, a sétima taça, eu não sei quanto tempo. Se vai ser 5 anos, se vai ser 1 ano, não sabe. Deus vai preparar essa terra, vai ser uma nova terra, um novo céu. Deus vai preparar isso aqui tudo, vai ser tipo um Éden. Tudo lindo e maravilhoso. Aí Deus vai descer a Nova Jerusalém, que é desse tamanho. E é literal, você vai ver lá. Não tem aquilo que Nimrod queria fazer, e Deus frustrou, Deus que vai fazer. 2.200 quilômetros de altura, 2.000 de largura, 2.200 quilômetros. Vai daqui, ou seja, ocupa 57% do território brasileiro. Vai descer aqui a Nova Jerusalém. Vai. Mas nesse aqui preparado, Deus vai preparar isso aqui primeiro. Isso aqui vai ser um novo céu. Aqui vai ser um novo céu. É novo céu. É que vai ser maravilhoso. Todas que falam assim que a terra vai ser assim, eu lembro do Jeová. Não, esquece Jeová. Eles falam nisso. Eu acho que Jeová, eu sei o que eles falam, mas eu nem. Mas Jeová, esquece Jeová, que Jeová tem que aceitar Jesus para ser salvo. Não, eu estou falando assim. Vai receber esse selo aqui, ó. Ninguém vai receber esse selo de Jesus se não decretar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quem não decretar isso não vai receber esse selo. Vai passar por essa tribulação, tudo que vai cair sobre os ímpios, vai cair sobre eles. Agora, os que ficou esperto, o Jeová que foi esperto, o mormon que foi esperto, que saiu fora, vai ser salvo. Mas se não continuar lá, não, Jesus é o Senhor. Deus não vai levar. Entendeu? Agora, irmãos, olha só para vocês verem. Presta atenção numa coisa aqui. Paulo, ele foi levado ao terceiro céu. E ele fala assim, eu vi coisas inefáveis, que não posso nem contar. Agora, presta atenção. Há 2.000 anos atrás, aconteceu isso com Paulo. Agora, vocês imaginam se Paulo podia contar. Quando Paulo sobe, que ele larga esse planeta, ele olha e vê o nosso planeta, o que ele viu? O nosso planeta estava girando no espaço. Ele viu todos os planetas girando no espaço. Ele subiu, foi lá em cima, no terceiro céu. Ele viu o universo em movimento, coisa que eles não tinham esse entendimento. Agora Paulo podia chegar e falar assim, gente, eu subi e eu vi que o nosso planeta não está parado, não. Ele não ia falar isso. Ele não podia falar. Mas já foi descoberto, o nosso planeta está em movimento, 107.000 quilômetros por hora que o nosso planeta gira em torno do Sol. 107, é uma velocidade absurda. 107.000 quilômetros.
por hora em torno do Sol. E a Lua? A Lua que controla essa rotação. Deus colocou a Lua lá para controlar. Porque se não tivesse a Lua, girava muito rápido. Nós morreríamos, não existia nada. Então, continuando aqui. Nós estamos aqui, irmãos, ó. Agora vamos ler Apocalipse. Esse giro aí que você falou, quanto que é, Bruno? A Terra gira em torno do Sol 107 mil quilômetros por hora. 280 quilômetros por segundo. Em torno da Terra? A Terra gira em torno do Sol. Aham, eu sei. E o Sol em relação aos nossos planetas, está parado. Mas em relação aos nossos planetas, o nosso planeta está girando nele. Mas ele está em movimento. Mas o torno da nossa movimento galáxia. de rotação continua 24 horas. É, 24 horas. Mas o de translação que é de exatamente. 365 dias ou essas horas aí? Não, 365 dias. Ou agora, essas horas aí? Esses 107 mil km por hora é em torno. Eu sei, mas aí é referente ou 365 dias ou essa quantia de horas aí que você está citando. Exatamente, nós estamos dando. É isso que eu estou te falando. Ou se eu falar isso, eu também. É porque você guarda muito demais, eu não consigo guardar nenhum no meu documento. Deixa eu me falar. Irmãos, Apocalipse 15, versículo 16, 17, 18. Vamos ver que a Bíblia tem para nos falar. Apocalipse 15, versículo 16, 17 e 18. Está escrito assim, ó. Apocalipse 15, versículo 16. Não é 15 não. É o 15 todo. 15. Apocalipse 15, 16, 17, 18. Tem não, meu irmão. Tem não, só tem 8. Tem só até 8, isso aí deve ser Apocalipse 15, Nossa, Apocalipse eu 16. coloquei errado aqui então. Rapaz, rapaz que notou esse negócio errado. É, aí da Apocalipse o quê? 15? Então tem que ser, deve ser 16. 15. Mas aqui está errado mesmo. O texto eu não estou errado aqui. Então deve Mas ser. deve ser o 15 todo e o 16, que é o versículo 17 e 18. O 15 é todo, porque ele é pequeno. Agora o 16 tem um versículo 17 e 18. Então vou ler o 15 então. Vou começar no 15, que aqui eu não. Na hora que eu passei com o rapaz lá, ele deu anotado errado. Então vamos lá aqui. Eu vou ler o Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, e tinha harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, o Rei dos séculos. Quem não temerás? O Senhor e não glorificará teu nome? Pois só tu és santo, todas as nações virão e prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Depois disso olhei que abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 para sair do templo, vestido de linho puro, resplandecente, cingido ao altura do peito, com cinzas de ouro. Um dos seres viventes deu-lhe 7 anjos, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para o todo sempre. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui é para vocês, tá? Para as irmãs, tá? Essa referência aqui é para as irmãs. Presta atenção. Vamos ver aqui se é verdade. Deixa eu explicar aqui, vocês vão entender. Isso aqui, a igreja está arrebatada no céu. Eu li um texto que a igreja está arrebatada. Vocês viram falando santo, glorioso, nós exaltamos, a igreja está arrebatada. Isso aqui a igreja foi arrebatada. Só que a igreja foi arrebatada, isso aqui, ó, a igreja foi arrebatada aqui, e agora vai começar as 7 pragas. Os 7 anjos que tem as 7 taças da ira, que é a consumação da ira de Deus. E esse sair do templo, ou seja, lá no céu tem um templo muito grande. E a igreja vai estar lá. E
mansa ou mais curiosa, está escrito aqui, ó, não pode entrar. Por quê? Eu perguntei isso para Deus, Senhor, por que enquanto essas 7 taças, a igreja está no céu, mas ninguém pode entrar nesse tempo? Irmãos, eu vou falar o que vem no meu coração, mas eu não tenho certeza se veio do Espírito Santo, se for da emoção, se for do que eu já li na Bíblia, não sei. Porque quando eu Deus Espírito Santo, eu falo assim, eu tenho certeza que o Espírito Santo me falou algo. Mas quando eu penso essa pergunta para o Senhor, por que Deus não disse isso? Esse aqui, ó, esse texto que eu leu se refere a isso aqui, ó. A igreja está no céu, lá tem um grande templo, que a glória e a fumaça do Senhor está nesse templo, e os anjos saem com taça de ouro para derramar as últimas taças, que é aquelas ali, que nós já lemos. E aqui fala assim, ninguém pode entrar. Vou ler de novo essa parte para mim falar para vocês aqui, ó. E o templo se encheu, versículo 8, ó. E o templo se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, do seu poder. E ninguém podia entrar, olha aqui, ó. Ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Ou seja, a igreja está no céu. Nós vamos ver esse templo que é muito grande, mas ninguém pode entrar. Por que essa referência? Perguntei ao Senhor. Veio no meu coração o seguinte: durante esses 7 anos aqui, ninguém pode entrar, porque Jesus Cristo está lá chorando pelas almas de gente que está ali desviada, gente que aceitou Jesus, mas aceitou a marca da besta aqui e está aqui. Deus não quer ver a igreja. Se nós víssemos Jesus chorando 7 anos, o que ia acontecer com a igreja? A igreja ia ficar triste. E no céu não pode ter tristeza. No céu não pode ter tristeza. Então ninguém pode entrar. Aí, deixa eu falar um negócio para você, ver se você concorda, né? Está falando assim, ó, cheia da ira de Deus. Esse será o último do julgamento divino contra o mundo ímpio, antes do reino de Cristo. O fato de que ninguém poderá entrar no templo de Deus enquanto não terminarem as pragas, significa que ninguém poderá interceder para interromper o juízo. Deus decretou o justo juízo do pecado, que será completo e sem misericórdia. Porque geralmente, quando vem alguma praga sobre nós, a nossa tendência é se curvar, orar, clamar a Deus, mas nós não vamos poder fazer isso. A igreja não pode fazer isso. Aqui está falando, a gente não vai poder fazer isso, por isso que a gente não vai poder entrar, porque o Senhor vai cumprir. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos ter um corpo transformado. Mas não é isso aqui que nós estamos falando agora. Não, espera, vou explicar a você. Nós vamos receber um corpo transformado, tão poderoso como o de Adão. Então nós sabemos que não tem ninguém, não pode clamar por aqui. Nós não podemos clamar, porque não tem salvação. Depois do arrebatamento não existe salvação. Então não concordo com essa explicação, porque não existe salvação, então nós não vamos clamar. Agora, que Jesus vai estar dentro desse tempo. É porque você falou assim, lamentando. Deixa eu te corrigir aqui, você falou assim, isso aqui é para vocês, mulheres, vocês são muito curiosas. Aí eu estou defendendo nós mulheres, que não é por causa da nossa curiosidade, não. É porque Deus vai estar julgando e ninguém vai poder entrar para interceder. Presta atenção. O juízo de Deus vai ser completo. Quando eu falei isso aqui, vai aqui, presta atenção. Quando eu falei isso aqui, o pastor meu falou assim, irmão, mas lá vai ter curiosidade? Presta atenção, irmãos. Nós vamos querer entrar para orar. Nós vamos ser perfeitos. Não vai orar, não. Aí vai ser Mas diferente. não vamos Nós não vamos orar, nós vamos adorar o Senhor o tempo todo. Aqui, irmãos, nós vamos ser transformados, mas nós não vamos deixar. Aqui fala assim, ó. Mas é de curiosidade, mas é de curiosidade. A transformação vai tirar a nossa Nós curiosidade. não poderemos entrar para interceder, porque o juiz de Deus não vai separar. Não pode haver exceção. O juiz dele vai cumprir. Não pode ter Querendo exceção. ou não. Não adianta ninguém orar, então nem precisa entrar. Não pode haver intercessão perder aqui. tempo. Não pode. Então, para mim, não pode. Não vai Nem haver Jesus intercessão, pode não vai haver fazer, mas ele preocupação. pode chorar, Mas vamos ele pode preocupar com lamentar. Irmãos,
Vocês imaginam tanto que Jesus vai lamentar e chorar por causa de desviar que vai estar nele? Não, vai ser muito desviado. Não Vai ter preocupação não, Fátima. Não vou estar preocupado com quem está aqui, Fátima. Deus vai permitir isso não, Eu Fátima. estou falando, eu estou explicando aqui, Heloísa, presta atenção, Heloísa. Quando ele foi falar desse versículo, ele falou assim, ó, essa aqui é para vocês, que a mulher é mais curiosa. Aí eu estou falando com ele aqui que ninguém vai poder entrar no templo, não é por causa de curiosidade, é porque o juiz de Deus vai ser Vai ser firme. derramado. Então aqui ninguém vai poder entrar para interceder. Não pode. Não Porque vai- não Deus acredito vai que- tratar. não acredito que lá no céu Quando Deus vai está haver tratando, intercessão. se Porque você nossa mente- começar a orar, você está lutando contra o próprio Deus. É, não, claro que não pode, não vai haver intercessão. Mas não é por causa de curiosidade. Não está adorando tanto que vai ter tempo para nada. Aqui, ô Fátima, deixa a brincadeira de lado de curiosidade, mas aqui é um fato que está escrito aqui, não pode entrar. Então, se não pode entrar, é um aviso. Deus não está trazendo um aviso, claro, ninguém pode entrar até que se consume, Isso aí. até que aconteça aquilo Isso ali. aí. Então, não é questão de interceder, nem Jesus vai estar intercedendo, mas Jesus vai estar lamentando. Eu não é Quantos desviados, Fátima? Quantos desviados vai estar passando por isso? Desviado, que aceitaram o sinal da besta. Você lembra- Quantos pastores, Você lembra por quando causa do Deus dinheiro, dominou? vai aceitar e vai estar ali? E você acha que Jesus não vai estar lamentando? Você chorando? lembra? Não. Faz sentido. Porque hoje ele é o nosso Agora- advogado. É verdade. Hoje Aí nós não. temos ele como advogado. Né? Porque Até naquele ali não vai ser. aqui, Ele não tem como fazer a nada. porta vai fechar aqui. Agora eu te pergunto, Ô, Jesus não vai. Você acha que Deus quer ver que nós, a igreja, 2 bilhões de salvar? Deus quer que a igreja vê Jesus lá dentro sofrendo, chorando? Se nós vimos que nós ia acontecer com nós íamos entristecer. E lá no céu não tem tristeza. Então a palavra de Deus está dando, por isso que não pode entrar, pai. Nós não podemos entrar, porque Jesus vai estar lamentando, ele não vai estar intercedendo, não. Ele vai estar lamentando, ele vai estar chorando. Não, você está entendendo errado. Ninguém vai poder entrar para interceder, porque Deus não está. É isso. Não é que Deus vai interceder, é nós. Você não está entendendo o que ele está falando, Tá Fátima. bom, deixa eu falar. Olha, o que ele falou então? Fala aí. Agora vamos continuar. Deixa eu falar. O que Vamos ele continuar. ele falou não foi nem Vamos lá. entendimento do Espírito Santo, Quantas horas? entendimento dele. Veja, 9 hoje e Jesus 7. é o nosso advogado. Não, já acabou a orar. É ele que intercede por nós. Amém. Vamos orar, já acabou. Vamos deixar